é 9 de dezembro de 2012 e você está ouvindo a 49ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, a 2 dias do fim do mundo, eu sou o Caio César. E direto aqui de São Paulo, já estocando alimentos e construindo um bunker aqui na garagem do meu prédio, eu sou o Felipe Mengen. E aí, Caio? Beleza, Beleza? cara? Tranquilo, tranquilo. Tudo certo. Eu tô aqui passando por todas as lojas de mantimentos e comprando tudo que eu posso, cara. Pilhas, água, lanterna, cobertores, porque eu não sei o que pode acontecer. Pois é, cara, tudo pode acontecer na virada do dia 20 para o dia 21, Inclusive inclusive, nada, né? inclusive nada, o que é o mais provável, né? Exatamente. Provavelmente Agora, alguns caixas eletrônicos serão explodidos, alguns ônibus serão incendiados, talvez mais um terremoto em Montes Claros, mas enfim, nada fora do que a gente já tenha visto, né? é isso aí. O curioso disso bom, além das piadas, é ver que infelizmente tem gente que leva isso a sério, né, cara? Pois é, né, cara? Eu acho que é uma coisa muito grave e como tudo, significa, né? Uma coisa de educação, né, bicho? Significa. Quanto Ou não, menos viu, cara? não sei, hein? Ou Quanto não, menos viu? instruídas as pessoas, quanto menos elas são instruídas, maior é a chance delas acreditarem nessas coisas, maior é a chance delas, sei lá, fumarem, enfim, coisas que atingem a população menos esclarecida, né? Olha, eu vi uma revista voltada para a classe A de Belo Horizonte Ah, com uma pauta dedicada ao assunto. Ou mas seja, talvez não seja tão uma questão de instrução enfim. não, mas ter frequentado instituições de ensino por uma grande quantidade de anos não significa esclarecimento, né? Ah, sim, claro. A pessoa pode estar só lá presente, mas ao mesmo tempo jogar lixo da janela do seu Land Rover, né? Não fui esclarecido a esse ponto para pegar essa sua viradinha aí. Mas então, Caio, episódio bacana o da semana passada com o Zé Antônio Lima. Eu Eu acho que curti. foi um dos mais enriquecedores do Ainda Sem Nome na nossa carreira de quase 50 podcasts. É isso aí, cara. Eu achei a discussão de excelente nível, alto nível. Se você ainda não ouviu, corra para ouvir. Foi um retorno ao nosso formato apenas de áudio, da mesma forma que esse aqui está sendo gravado apenas em áudio. Vai lá no nosso site, aindasemno.me, e baixe o episódio de número 48. Eu acho que vale muito a pena. A discussão foi muito boa. Exatamente. E a gente agradece ao Narcélio Filho pelo comentário no site, né? E aí você tem razão, Narcélio. O Cara Livro permite que você siga apenas parte de seus amigos e isso faz dele uma ferramenta configurável como o Google+. Mas eu ainda tendo a gostar mais do Google+, sabe, cara? Não sei, eu acho que a preguiça reina quando o assunto é o Cara Livro. Mas de qualquer forma, você também tem o Cara Livro como um instrumento para comentar e para demonstrar o seu apreço e o seu afeto para com este humilde podcast. Passa lá no facebook.com/asnome e dá um joinha. Mostra que você gosta da gente. Exatamente. A gente agradece a sua preferência É e a isso sua aí. audiência. É isso aí. E ontem, cara, já entrando já nos assuntos da pauta, antes, desculpa, você pode também curtir este podcast no Google Plus, Isso aí. Vai lá no. no google.com/mais, sinal de adição, ainda sem nome. É isso aí, Mais ainda cara. sem nome. É isso aí. Esse é o lugar em que o Caio está na maior parte do tempo. E, Caio, ontem o dia, enfim, cheio de novidades e boatos para quem está acompanhando as interwebs no seu horário matutino e vespertino, né? Foram dois assuntos que colocaram as pessoas para comentar e reclamar nas redes sociais. A gente vai começar por qual? Eu acho que essa coisa do Instagram vale alguns comentários, né, cara? Pois foi divulgado nova política de uso da rede social.
Eles gostam de ser chamados de rede social, não de aplicativo. Isso é interessantíssimo, por sinal. Uhum. E parece que houve uma má redação do termo e isso gerou uma pior interpretação do que foi escrito, dizendo que o Instagram poderia vender as suas fotos para enfim, fins comerciais, obviamente, sem que você, caro usuário, não recebesse um centavinhos por isso. E para ser ainda mais draculino, o negócio falava algo como assim: se você passou férias em um resort, desculpa, isso é uma das interpretações que eu vi dos termos de uso. Se Uhum. você passou férias em um resort, por exemplo, fez uma bela foto do pôr do sol, aquele resort pode pegar a sua foto e colocar no folder, no site, em qualquer material de comunicação que eles, porventura, façam. E, enfim, uma série de usuários e sites enfim, falaram que obrigado até logo pelo, como é que é? Até logo, obrigado pelos peixes. Hoje eu tô meio disléxico, Caio. O pássaro da dislexia ataca no começo da manhã. E fizeram Voodoo do Kevin Systrom, enfim. E aí eles soltaram uma nota no blog dizendo obrigado, estamos te escutando. Significa, dizendo que eles vão mudar os termos que causaram Essa má polêmica, né? interpretação, essa polêmica, e esclarecendo alguns pontos, tipo, não vamos vender fotos, não vamos é, em- fazer nada disso. O que a gente quer é favorecer a rede social para o negócio. E que eu É. acho totalmente válido. Eu queria saber a sua opinião. A minha opinião sobre o Instagram, eu acho que é meio. Ok, você não gosta do Instagram. Não, não, não gosto, não gosto. Isso não invalida a ferramenta, né? Não é só porque eu não acho que ela é bacana enfim. Mas isso demonstra algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que é uma empresa ou uma subsidiária ou uma parte do Facebook agora, ou o que quer que seja, que escuta as pessoas e toma atitudes rápidas, né? Isso é importante e interessante de se perceber. Mas tem uma outra coisa que, assim, isso é um problema que, por exemplo, nunca existiu no Flickr, né? O Flickr como um exemplo das primeiras marcas que representam aquilo que é chamado de Web 2.0, já tem isso desde o início, né? Você pode atribuir as características de copyright ou não ausência de copyright, ou como é que as pessoas podem usar as suas fotos quando você as posta lá, né? E, enfim, é uma coisa que mostra que o Instagram não olhou muito o Flickr quando foi escrever os seus termos de uso, né? É, eu acho que é interessante essa atitude, né? De, ó, a gente está ouvindo e vai mudar, né? Mas, poxa vida, quem usa uma ferramenta dessas já devia esperar esse tipo de coisa, né? Não que isso seja comum, ou que... Mas poxa... e tem também outro esquema, né? Assim, eu acho pouco provável isso acontecer porque o Instagram não é uma ferramenta para quem é fotógrafo, é uma ferramenta para quem tira foto com celular, né? Eu vi uma camisa uns tempos atrás aí que eu achei uma camiseta que eu achei muito legal a frase, que era assim, você ter um iPhone não faz de você um fotógrafo profissional, uma coisa assim. Era aquelas camisetas passivo-agressivas, né, com recadinhos passivo-agressivos. Mas eu acho que é bem a onda. Você, cara, você tira foto com o Instagram, bicho. Você passa uns 3 filtrinhos lá e acha que isso é bacana, né? Mas acho pouco provável, né? Embora a capa da Time tenha sido quando na ocasião do furacão Sandy, tenha sido uma foto do Instagram, né? Mas aí era um projeto de colocar fotógrafos profissionais utilizando o Instagram ou utilizando iPhones para registrar aquele episódio, aquela catástrofe e tal, né? Mas eu não sei se eu estou divagando demais, cara. Eu acho que isso muda pouco no mundo, embora represente algo interessante que é a postura da empresa de responder rápido. Isso eu acho que é legal,
né? Mostram descuido na hora de fazer alguma coisa que é tão importante quanto escrever os termos de uso, né? Que é escrever os termos de uso, mostram descuido, mas mostram uma atitude rápida de tentar corrigir a coisa. E isso é de se valorar, né? Ou valorizar, né? Enfim, o que você acha disso, cara? Assim, eu discordo quando você fala que são só fotos de celular. Igual a gente falou, eu acho, no próprio episódio do Instagram, Aham. o CEO do Instagram fala que não é questão das fotos ou do filtro, é questão de contar a história, entendeu? E o próprio evento do Furacão Sandy, acho que foram 800 mil fotos tagueadas sobre o assunto. Então, assim, é, ma- é, fez o negócio de compartilhar fotos ser legal, ser fácil, assim, claro que tem esse negócio dos filtrozinhos que deixam as coisas mais bonitinhas. Eu era muito contra o Instagram, assim, é, nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio que você acabou de falar. Uhum. Mas eu mudei radicalmente, cara. Eu sou muito a favor pelo fato de contar a história. Quando eu tô vendo um, um, um- quando eu tô vendo a timeline de alguma pessoa lá, é muito mais para saber o que ela tá me contando do que se as fotos são boas ou ruins, entendeu? É Uhum. claro que eu tenho um apreço por fotos legais. Uhum. Ou gente boa que bate foto do metrô de Moscou, pra mim é um cara legal. Aham. Apesar de serem fotos mais artísticas, menos jornalismo de rua, que é o que eu acho legal. E Uhum. foto de rua. Mas enfim, isso é só um ponto de vista. Eu concordo que essa rápida tomada de decisão ameniza as coisas, porque fala, assim, o mínimo que a gente espera de qualquer empresa que tenha recebido tantos rents em um dia só é uma ação rápida, né? Sim. Imagina se deixasse 2, 3, 4 dias isso aí aumentando. Isso ia ser um perigo doido. Pois é, isso mostra que, apesar do tamanho e da dimensão desse negócio, eles agem rápido. E quando a gente fala de comunicação digital, sei lá, vamos pegar, por exemplo, uma Vale ou uma Petrobras ou uma dessas empresas gigantescas, né? Que quando fazem alguma coisa, ou quando alguma coisa desanda, quando faz alguma coisa errada, ou quando algo desanda, demoram muito a tomar uma atitude. E aí o argumento de quem está cuidando da comunicação ou da imagem dessas instituições é de que a gente não pode tomar atitudes intempestivas, não pode ir lá e responder com a emoção, a gente tem que pensar antes de fazer e tal. Eu acho que no contexto em que a gente vive de comunicação instantânea, a gente tem que responder rápido e a gente tem que pensar antes de responder da mesma forma. Então mostra que esse jeito antiquado de tomar as atitudes e de às vezes não se manifestar e etc. é muito errado. É mais certo você, independentemente do seu tamanho ou do seu alcance, você tomar atitudes rápidas e agir corretamente, né? Fazer uma coisa mais certeira. E isso foi feito nesse caso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que para mim tem mais valor do que qualquer foto do Instagram, que é É, de você tomar uma atitude rápida, né, e falar, olha, aconteceu, puxa vida, vamos rever e tal, né? Então é de se valorizar esse tipo de atitude. eu vi o Bruno Milagres, ele tinha compartilhado no Facebook falando, ele tinha compartilhado esse link do blog do Instagram, Uhum, falando para acabar com o mimimi. Eu uhum, não acho que tenha sido um mimimi. Eu acho que foi um negócio que começou com uma má redação que gerou uma má interpretação do que estava sendo escrito. E aí, é, você tem o direito de reclamar de um trem que, se o cara tem só para matar, eu já vi várias frases feitas no Cara Livro. uhum, Cedo ou tarde elas vão estar no Google Plus também, e você vai ter que lidar com isso. uhum, Algo assim, não sou responsável pelo que você entende, sim pelo que eu falo. Não,
Não, mil vezes não. Você é É, mais responsável pelo que a pessoa entende do que pelo que você fala. em termos de comunicação institucional, sim, né, cara? Exatamente. O contexto era pessoal, mas eu acho que vale tanto para o pessoal quanto para o profissional, eu diria o Fausto Silva. Uhum, É a mesma coisa, um texto mal escrito gerou uma interpretação mal feita, ou uma outra interpretação. E uhum, aí deu essa merda toda. uhum. Feliz, assim, que a gente fica feliz que tem empresas que escutam o que os seus consumidores falam e agem rápido, né? Eu acho que essa é a lição que a gente tira. É. Pois é, e tem outras coisas que mostram ainda um viés mais interessante para a comunicação digital desse episódio, que você percebeu que a plataforma do blog do Instagram é o Tumblr, né? E aí ele permite uma integração social bem grande, as pessoas se manifestando, e aí você vê aqui os mais de 4.000 pessoas que colocaram notas nessa postagem. Você vê que quem assina o comunicado é CEO. é o cara que está encabeçando a instituição. Você não vê isso em outras instituições, né? Assim, especialmente aqui, né, no Brasil. Uma coisa que eu acho muito importante para quem lida com comunicação e tecnologia é compreender que, nesse contexto das mídias digitais interativas, as pessoas esperam conversar com você e não com um pau-mandado seu. Né? E você tem que ser capaz de conversar com as pessoas, o que não acontece em grande parte dos casos. Né? Você vê muito empreendedor digital aqui que não sabe, mal sabe falar português, cara. Mal sabe escrever decentemente. Então, você vê fora, por exemplo, esse caso do Instagram, a própria postura lá do Zuckerberg, que é mais, né, assim, um pouco antagônica, mas mostra a cara do serviço. A cara do serviço é muito a cara do dono. O povo endeusa a Apple e questionou o futuro da empresa quando Steve Jobs morreu. Né? Assim, porque a cara é o CEO da empresa ali. A gente não costuma ver isso muito aqui. E o cara respondendo ali, pode até ser que o texto tenha vindo de uma empresa de RP e etc., mas esse cara respondendo mostra muita coisa também. Né? Então, alguns sinais aí são bem interessantes para mim do ponto de vista de comunicação digital. Né? O cara responder no mesmo dia praticamente em que a polêmica se fez, né? Assim, a polêmica começou no início do dia e no final do dia ele já posta um texto explicando o que aconteceu e poxa, né? Então o tom da mensagem não é um tom corporativo, é um tom pessoal. Isso faz muita diferença em comunicação digital, sabe? Aproxima as pessoas que usam esse serviço, elas vão valorizar isso daí e é o que é importante. Né? Não interessa se o Caio gosta ou se ele não gosta do Instagram. Eu acho que esse tipo de atitude mostra uma coisa muito importante de comunicação digital, né, cara? Exatamente. É, E serve de exemplo para quem lida com situações similares, né? Tanto na hora de escrever um termo de uso, quanto na hora de agir no caso de dar alguma coisa errada, é. né? Isso é bem interessante. E a gente queria saber os comentários, o que você acha dessa postagem do Instagram, por que não? Aham. É, no nosso site, né? Ainda sem no.me/49. Uhum. E aí você vai lá e deixa seu comentário a respeito deste assunto e do assunto que vem a seguir, Caio César. Exatamente, que é outra coisinha que movimentou aí mais local, né, localmente as interwebs, que é o anúncio da Gradiente do lançamento de telefones celulares com a plataforma Android, mais a marca ou o nome iPhone. E aí a história antecede o lançamento do iPhone da Apple, porque a Gradiente tinha dado início ao processo de registro do nome iPhone no ano 2000 e, enfim, isso gerou outro rebuliço aí, né, cara?
Eu vou ser bem, talvez eu seja duro, né, É, no que eu vou falar agora. Isso serviu bem para separar as pessoas entre os fanboys e os que acham que aqui no Brasil é um par de dinheiro. aham, Porque geralmente essas duas pessoas elas estão talvez no mesmo grupo, entendeu? Ou aham, se- separados por uma cerquinha dentro da mesma sala. sim, É, porque é o seguinte, a minha opinião houve mau caratismo por ter registrado uma marca chamada iPhone, G Gradiente iPhone, sei lá, 8 anos ou 6 anos antes da Apple lançar o produto? Não, seis não houve. anos, é, Não é. houve. Agora, é oportunismo lançar hoje, em 2012, logo depois que o aparelho da Apple já é estabelecido no mercado, é referência e acabou de lançar uma versão nova no Brasil? Sim. É, em Mas isso não qualquer. significa que eles são que aqui é um par de dinheiro porque eles lançaram em 2012 um produto desse, entendeu? Ou porque É, eles registraram, assim, porque só reformulando a afirmação, o que eu vi muita gente escrever é o seguinte: ah, que absurdo lançar um produto com o mesmo nome. Só no Brasil que isso acontece. Mas espera aí, eles registraram o nome antes e é G Gradiente iPhone. Essa questão de marca é muito chata, a gente sabe disso, uhum, né? Mas assim, eu concordo plenamente que é um oportunismo gigantesco lançar agora, mas é, registrar isso você não pode fazer nada. Senão a lançar, Telemig celular em lançar, 99, tinha um produto que a Telemig celular queria lançar que era o iPhone, é, entendeu? lançar em qualquer momento depois de meados de 2005, quando os rumores começaram a aparecer sobre o telefone da Apple, e porque tudo da Apple já era i alguma coisa, né? Já tinha o iMac, depois o iPod, os rumores começaram sobre o iPhone. Lançar a qualquer momento depois de meados de 2005 mostra uma atitude não muito interessante, né? Eu acredito que isso evidencia duas coisas. Evidencia, em primeiro lugar, que as pessoas que reclamam sobre isso, que não tem nada a ver com a Gradiente e não tem nada a ver com a Apple, a única relação que tem é de ter comprado um produto overpriced da Apple e carregá-lo no bolso. Eu acho que essas pessoas elas precisam ser eliminadas da existência do planeta, do universo. Dia Porque elas 21 tá não. aí pra isso, cara. E É, torce é, pra isso, no seu pois é, caso. Eu não pois sou tão é. radical, mas eu entendo. Tinha que rolar uma maneira de, via seleção natural, essas pessoas, sei lá, não procriarem, ou enfim, para não ter descendente desse tipo de gente no universo. Mas uma coisa que mostra, agora falando sério, é o seguinte: a Gradiente, ok, deu início ao registro da marca. Isso foi, ok, uma atitude que qualquer empresa faz o tempo todo, né? Mas eles foram muito incompetentes em não terem feito nada em 11, 12 anos, né? Poxa, você registrou um negócio, não fez porcaria nenhuma. O que você tem de inovador? Né? Você registrou o nome, deixou ele lá quieto, né? Poderia ter sido feito uma coisa que foi o que inviabilizou a Microsoft de dar sequência à adoção da interface Metro para o Windows 8 e o Windows Phone 7 em diante, né? Aquele paradigma de interface com quadrados ou tiles, aquilo se chamava Metro, né? Interface Metro. E o que aconteceu? Uma rede de supermercados da Alemanha, que se chama Metro, falou: olha, Metro é o nosso nome. Vocês não podem usar, a não ser que vocês nos paguem uma quantidade fantástica lá de dinheiro. E aí a Microsoft falou: poxa, que pena, a gente já estava trabalhando o nome. Enfim, vamos inventar uma desculpa e falar que o nome Metro era um nome código, né? Um código de desenvolvimento, um nome só usado internamente. E vamos adotar outro nome. Vamos falar que essa é a interface Windows 8 e assim por diante. E aí abandonou o nome Metro por causa de uma ameaça. Então eu acho que se a Gradiente tivesse a intenção
lá em 2005, 2006, de usar o nome que ela tinha dado início ao processo de registro, ela podia ter feito isso, né? Falado para a Apple, ó, Apple, esse nome é meu. Para de bobagem. Mas não fez, ficou lá com o nome guardadinho, ou ficou esperando o processo terminar, e aí também evidencia a morosidade dos procedimentos aqui no Brasil, enfim. Mas tem as duas coisas, né? Vocês vieram antes, mas é aquilo que você falou, né, cara? Eu falei 20 minutos aqui para repetir isso que você falou. Registrar antes, interessante. Usar depois, não bom, né? Nada bom, né, cara? Assim, mas você não pode achar ruim deles terem registrado. Eu vi isso muita gente, eu vi isso em muita gente. O cara, mas que absurdo ter registrado. Mas, porra, você quer que o cara fosse o Nostradamus, bicho? A mãe de nada do INPI? Não tem jeito. Mas se você olhar as pessoas que reclamaram em 2000, elas tinham 4 anos de idade, né, bicho? Então, as Fica pessoas... difícil, né, velho? Complicado, né, cara? A pessoa Fica não lembra o que ela difícil. estava fazendo, ela devia estar na creche. Aí, agora, é óbvio que tem que aí que negócio, né? O mau caratismo de você lançar o oportunismo de você lançar um produto depois que esse está estabelecido. Não é uma atitude das mais legais. Mas, por outro lado, a Gradiente pode até nem utilizar mais o nome iPhone. Talvez o plano até seja esse, de não utilizar essa marca. Mas o burburinho que foi gerado em torno desse lançamento de smartphones com o nome iPhone fez a marca Gradiente reaparecer, né? Porque ela estava praticamente morta. Você não vê mais nenhum produto Gradiente à Ela venda. faliu, teve um negócio de massa, eles foram vendidos, estavam mal das pernas, tem um negócio. Eles perderam o bonde da história e eles ficaram para trás, enfim, deixou a coisa degringolar e agora o nome Gradiente volta. Então, para isso foi interessante, né? Funcionou. Reavivou a marca Gradiente, que no passado, aí eu estava lendo, nem sei, eu acho que não é nessa reportagem que está nas nossas notas, que inclusive agora, às 8h26 da manhã, enquanto nós estamos gravando, há um erro de plural no último parágrafo aí desse texto da Isto é Dinheiro, né? Aqui a última frase da coisa, né? Como o prazo expira em janeiro de 2013, ele está lançando essa semana o iPhone produzidos pela Gradiente no Brasil. Enfim, Meus coleguinhas não estão. Porque a matéria foi atualizada às 3h33, cara. Você tem que dar um crédito. sempre tem que dar um desconto, né, cara? Sempre tem que dar um desconto. Né? Que coisa, tadinho do cara, né? Ele não sabe usar o plural, coitadinho. Era 3 horas da manhã, ô dó, né? Mas enfim, Só um detalhe. Não, vai lá. Vai não, lá. fala só um detalhe. É só o que eu achei engraçado é o seguinte, tem a matéria do UOL que também estará nas notas do episódio, a matéria do macworldbrasil.ol. Enquanto a matéria da Isto é Dinheiro fala que a Gradiente avalia suspender a venda do produto da Apple no Brasil, a matéria do UOL fala que a Apple pode barrar iPhone da Gradiente se provar confusão do consumidor. Ou seja, por Informações. enquanto, ninguém está certo. É. Ou, obviamente, um site direcionado para o público que utiliza produtos da Apple vai ser tendencioso para este lado, né? Me parece. Sim, acho digno, né? Mas não vou fazer Enfim. juízo de valor. Né? Mas o caso a marca Gradiente volta à moda, né? E aí o que eu estava querendo dizer no texto inicial que eu li, acho que eu vi esse negócio no Google+, numa postagem do Cris Dias. Era do Estadão, era um texto do Estadão. E falava, era um press release, né? Aquele hábito. Aí você, como jornalista, cabeça, você vai poder falar disso com mais autoridade do que eu. Mas é aquele hábito deplorável dos jornalistas de simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V no press release que vem da empresa. Né?
E aí contava uma historinha de inovação da Gradiente, que no passado tinha lançado telefones que foram surpreendentes, como o Gradiente Chroma, não sei o que, não sei o que. Aí eu me lembrando, quando eu li aquilo, eu lembrei que aquele Gradiente Chroma era um Nokia, né? Eu acho que eles licenciavam a marca Eles Nokia. tinham, era uma joint venture, eu estava até resgatando isso na discussão que eu tive com o Ricardo Junqueira. Uhum. Eu acho que a Nokia comprou 49% da Gradiente em 2000 para Hum, para produzir fabricar telefones telefone celulares. aqui, né? E aí, enfim, os caras venderam o celular até rachar. Tinha esse Chroma eu me lembro que era um telefone de plástico com um aspecto cromado, né? E tinha um slidezinho, né? Você abria. Eu tinha esse telefone, cara, ele era bom até o dia que ele queimou a placa-mãe. Ah, mas tudo é bom até o dia que queima a placa-mãe, né, cara? Mas enfim, né, cara? Tá aí, Gradiente. Eu faço votos para que a Gradiente venda muitos telefones, cara. E que tenha muito sucesso, especialmente porque ela utiliza uma plataforma que eu acho que é superior, que é Android. Então, Go Gradiente, com qualquer nome que seja, bicho. Se você quiser chamar o seu telefone de Joãozinho, pra mim, eu acho que você tem que vender telefone mesmo, né? Vender muito e faz telefone com 4 chips e é isso aí, cara. E manda brasa, né? Muito sucesso. Para Apple também, muito sucesso, mais sucesso ainda para Apple. Por que não, né? Portanto, todo mundo tem que fazer sucesso, cara. O sucesso de um não quer dizer que o outro tem que ir pro fracasso, né? Ou tem que ir à falência. Todo mundo tem espaço para todo mundo, tem gente no mundo para comprar telefone de todos os tipos. Né? Se todo mundo usar só um telefone, aí tá sem graça. Tem que ter coisa diferente. Mas, e só para fechar o assunto, cara, o que você acha que pode acontecer? Eu acho que o que pode acontecer é os telefones, ter algum iPhone da Gradiente, mas que vai sair do mercado rapidinho por causa de questões judiciais, mas vai fazer com que a marca Gradiente reapareça, o que é interessante para a Gradiente. Então, manda ver, manda ver, Gradiente. Você tem o meu apoio, embora eu não venha a ser um consumidor de telefone nos próximos anos. Mas manda ver, cara. A não ser que a placa-mãe do meu queime também, né? Aí eu vou ter que comprar outro. Mas, ao que tudo indica, vai durar ainda por alguns aninhos o meu telefone. É isso aí, cara. Eu coloco o telefone, microfone aqui no mudo quando você fala, pra gente ter uma melhor qualidade de áudio. Eu esqueço que ele tem um gapzinho de alguns microsegundos na hora que eu volto a falar, então eu fico aqui falando igual um besta até a hora que o trem volta a funcionar. Ô, Caio, e o último assunto da nossa pauta de hoje, já são 8h31, Aham. Cara, é um e assunto. esse é bem legal. Esse é legalzíssimo, é fabuloso. Eu acho que isso é uma lição para muita gente que cuida de sites que tem uma quantidade de acessos enorme, que tem uma quantidade de usuários gigantesca, que lida com um volume de informação muito grande, que é a utilização do WordPress como plataforma de gerenciamento de conteúdo, o WordPress como um CMS e não apenas como uma ferramenta de blog. Eu acho que isso é muito legal, esse exemplo de que a Universidade de Washington utiliza o WordPress para gerenciar o seu site. Então, se você for lá no washington.edu, você vai ver aquele site que está ali aparecendo para você quando você vai lá em washington.edu, é um WordPress. E eles são tão bacanas como a galera que fez o site do Ministério da Cultura, né, na ocasião em que o Gilberto Gil era o ministro. Eu acho que foi a única coisa que o Gilberto Gil fez de bacana enquanto ministro, foi de autorizar aquele projeto, que foi uma iniciativa de uma galera muito competente aqui no Brasil, de fazer uma adaptação do WordPress, fizeram uma plataforma em cima do WordPress chamada Chemelê, né, que era um tema, um conjunto de plugins e tudo mais, que permitia que você gerenciasse sites gigantes com o WordPress. O Chemelê, não sei se foi para frente, né? E para você dar uma googlada aí, é isso mesmo. Você googla Chemelê, Xemelé,
Chemelé, né? Chemelé era o nome do projeto, eu não sei se foi para frente, não sei a quantas deu. Mas esse projeto da Universidade de Washington, que na verdade já está aí em execução, é muito bacana ao ponto de, se você seguir esse link que está nas nossas notas do episódio, você vai ver que eles disponibilizam o tema. Tá lá o tema para você utilizar, eles dão todas as instruções de como é que você faz o tema funcionar, com os plugins e etc. E, poxa, é uma universidade que não é uma universidade pequena, então você tem aí pelo menos 60 mil pessoas envolvidas com a Universidade de Washington, né? Os números de acesso não são pequenos, e tá lá, cara, funcionando com o WordPress. Então você vê a consolidação do WordPress como uma ferramenta viável. Eu acho que isso não diminui o esforço daqueles de quem trabalha com desenvolvimento, né? Você às vezes vai conversar com alguém, um analista de sistemas, um cara graduado lá em sistemas de informação, dependendo é aquilo que a gente conversou no começo, né, cara? O fato do cara ter instrução não quer, ou ter frequentado uma universidade, não necessariamente quer dizer que ele é um cara instruído ou que ele é um cara capaz. Né? Dependendo do tamanho e da abertura da mente do indivíduo, ele vai te dizer que não, ele tem que construir o CMS dele, que não sei o que, e etc. Ou vai falar, como eu já ouvi, que o WordPress, por ele ser open source, ele está muito mais aberto a falhas e etc. E por isso ele não é uma plataforma confiável, que é uma bobagem sem tamanho. Né? Isso daqui mostra que, poxa, e não desvaloriza o trabalho do analista de sistemas ou do cara que escreve código, do desenvolvedor. Né? Na verdade, isso valoriza, mostra que o cara está comprometido com uma comunidade muito ativa, que é a comunidade do WordPress, está desenvolvendo um esquema muito legal, disponibiliza isso e ajuda a melhorar uma ferramenta que já existe. Então, eu acho que isso é uma lição. A galera parar de comprar aqueles CMS caríssimos, sistemas de gerenciamento que são, sei lá, muito mal feitos e que não tem a resposta que um WordPress tem. Né? Então, eu acho que esse exemplo aqui mostra a viabilidade do WordPress para qualquer projeto web. Cara, eu acho que poxa vida, existe uma comunidade muito ativa, é um projeto muito bacana, bastante versátil e que dá conta do recado. Né? Então, e deixa um site, se você olhar o site da Universidade de Washington, você vê um site que não tem cara de blog, né? Que é outro argumento que quem trabalha com desenvolvimento pode falar, não, usar o WordPress vai deixar o site com cara de blog. O site não tem cara de blog, o site tem cara de um site institucional, usa um monte de coisa única para ele e mostra a viabilidade dessa ferramenta. O que você acha disso, Cabeça? Você que já, num passado bem distante, na época em que a Gradiente estava registrando a marca iPhone, você trabalhava como produtor web, né, cara? Você que você acha disso? Ô Caio, para a tristeza dos que não gostam disso, eu vou ter que concordar com você. Uhum. A gente está discordando no primeiro assunto, né, cara? Você Pois gosta para disso mesmo? que ficar discordando sempre? É. Eu acho o seguinte, cara, que primeiro mostra o seguinte: você não precisa manter, assim, o fato de você já usar o WordPress como uma ferramenta já mostra que você é um cara que curte o software livre e a construção comunitária de uma ferramenta. E isso eu tenho que achar isso muito legal. Uhum. A outra coisa é dizer o seguinte: olha, o meu tema não é a coisa mais legal o meu layout não é a coisa mais legal que eu tenho, entendeu? Assim, não é ultra fodão, assim, não é ultra secreto. Eu deixo você usar ele para você também melhorar a comunicação da sua instituição, presumindo que o tema da Universidade de Washington seja ideal para instituições de ensino e similares, né? Uhum. E isso também é muito legal. Significa dizer que o conteúdo é muito mais importante do que a forma. Sim. E só que a forma que você está apresentando o seu conteúdo pode ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Eu acho que é coerente com o fato de usar o WordPress e o fato de você
que não sei se é a missão ou a vontade da Universidade de Washington, mas de estimular que as pessoas também usem o WordPress. Um ponto é o seguinte, essa questão de compartilhar o tema não funciona para todo mundo, eu imagino. O site da Ciatec, por exemplo, ele utiliza o WordPress, mas foi um tema desenvolvido muito Em função da empresa, né? Da demanda da exatamente, empresa. a gente fez em função do negócio. Aham. O fato da gente usar o WordPress significa que a gente é uma solução que é estável, ela é gratuita e ela é usada no mundo inteiro. Então, Uhum. assim, sempre vai ter uma solução interessante, talvez porque a gente quer desenvolver. Uhum. Mas eu tô total de acordo com a Universidade de Washington. É. Eu acho que isso mostra aí quem está pensando em, em desenvolver uma carreira com comunicação e tecnologia e etc. Preste atenção no WordPress, cara. Preste atenção nas demandas das agências digitais. Sempre tem vaga para quem trabalha com WordPress, né? E aí quem trabalha de verdade, quem sabe ali mexer no WordPress ao ponto de criar um tema, criar plugin, criar coisas para atender necessidades específicas, trabalhar com as funções do WordPress e etc. Isso daí é muito valorizado porque não é só a Universidade de Washington que está prestando atenção nisso, um monte de gente está prestando atenção nisso e muito bobo mesmo você achar que para todo novo projeto web que você tem que fazer, você tem que construir um CMS do zero ou você vai fazer um site estático que você, para mexer nas coisas, tem que, sei lá, ficar editando código toda hora, né, cara? Fazendo FTP e etc. Isso não funciona mais, né, cara? Não é legal, né, Caio? Não é interessante, né? É. E aí você tem uma plataforma já pronta que as pessoas vão poder desenvolver em cima e colaborar para todo mundo. É bem o perfil de web, né? É bem o porquê da web, né? De ser uma coisa de colaborar, né? Uma coisa para as pessoas trabalharem em conjunto. E o WordPress ser um CMS aberto é muito bacana, né? Então eu acho que para você que é dono de agência, que certamente você trabalha com WordPress. Eu acho que isso é muito legal. Dê crédito, né? Uma coisa que eu fico muito chateado é quando você vê um site feito com WordPress e o cara vai lá e não põe o crédito. Fala, poxa, você quer enganar aqui o seu próximo cliente? O que é que você quer fazer? Fala que foi o WordPress, cara. Isso não diminui o seu trabalho, não, né? Não, de jeito nenhum. É, Eu enfim, acho que é válido. é plenamente válido. E, enfim, esse exemplo da Universidade de Washington mostra que os sites feitos com WordPress, eles, além de poderem ter um visual bem aprazível, que esse tema da Universidade de Washington é muito legal, você tem a possibilidade de um site que aguenta um tráfego grande de usuários, muitos acessos, porque pensa, um site de uma universidade, ele recebe muitos acessos diários, muita gente consultando muita informação diferente e ao mesmo tempo, e tá lá, bicho. Você vai acessar o site vai estar no ar, né? Exatamente, Carlos César. Igual o nosso site também, a gente A gente usa o WordPress, né, cara? orgulhosamente usa o WordPress. É isso aí, dando crédito, bonitinho. A gente, enfim, tá lá, né, cara, fazendo parte, embora utilizando um tema que não foi a gente que fez, né? Mas a gente dá crédito para isso também, né? Se você quiser utilizar o nosso tema, ele não é nosso, né? Ele é do Elegant Themes. A gente só pagou $39 para poder usá-lo. Mas se você quiser, você pode usar também, é só pagar e mandar brasa. Exatamente. É, Caio, é isso aí. Se você que acompanhou a gente até os 45 minutos de episódio, deixe seu comentário, né? é isso aí, Acessa ainda sem no.me/49, que vai ser o o link para a endereço. descrição. Exato. Também pode ir no facebook.com/asnome, Isso. no google.com/asnome
youtube.com/mais o sinal de edição, ainda sem nome. Isso. Ou se você quiser, pode falar diretamente com a gente, né, cara? Exatamente. Se você quiser falar com o Cabeça... o Caio César, primeiro está no gplus.to/CaioCGO. Isso. E eu estou no Twitter também, @Felipe Cabeça. É isso aí, cara. Né? Se você pode assinar o feed no iTunes e dar uma estrelinha lá pra gente. Não, né, Caio? 5, né? Porque 5. se o cara der uma, não dá. É melhor que não dê. Melhor que não dê. Enfim, manifeste-se, fala o que você acha dessas coisas que a gente comentou aqui nesse episódio e a gente se vê na semana que vem, né, cara? A gente se Exatamente. Exatamente, se na sexta-feira tudo permanecer como está. É isso aí. Cara, só um último aside. Fabulosa a newsletter de dezembro do DreamHost, que é a empresa de hospedagem, inclusive, que está lá ainda sem nome. A newsletter deles, que acabou de chegar na minha caixa de entrada aqui, a introdução dela é falando, olha, a partir do dia 21 de dezembro não vai ter mais mundo, então os nossos servidores vão sair do ar e tal. É muito legal a linguagem que eles usam, o jeito que eles se comunicam com os clientes é fabuloso. Eu vou replicar essa newsletter, eu vou mandar o link para essa newsletter, que ela fica também no site deles, para vocês darem uma olhada como é que você fala a língua do seu consumidor. Poxa, eu sou consumidor do DreamHost e eu lendo essa introdução da newsletter de 2012 de dezembro de 2012, eu não fico preocupado de forma alguma, eu não acho que denigre o trabalho deles, eles falando, olha, acabou, os maias disseram que o mundo vai acabar, então não vai existir mais DreamHost, espero que você esteja ok com isso, porque afinal de contas você não vai estar aqui, então se não tem ninguém para usar a internet, para que ter a internet? Então, tudo certo. O jeito que eles conversam com os consumidores é um jeito muito bacana, muito para aprender. Viu o Wallhost, viu, sei lá, HostNet, LocalWeb, converse a língua do seu cliente, esteja lá para atendê-lo, faça como o Instagram, que ouviu que as pessoas reclamaram e se prontificaram a responder. Isso é comunicação digital. E todos curtem isso, viu? Pelo menos mais de 4 mil pessoas curtiram a postagem do Instagram lá no Tumblr deles. Exatamente. É isso aí, Cabeça. Prazer, viu? Mais essa edição com você e rumo aos 50. Rumo aos 50, cara. É isso aí. Falou. Valeu, abraço. Abraço.